para a glória do nosso Deus. Pessoal, eu vou ser bem objetivo na reunião de hoje, então eu gostaria que você prestasse muita atenção para que você não perdesse a sua bênção. A nossa vitória, o nosso milagre, a nossa conquista, ela começa no momento que a gente vai entendendo a palavra de Deus. Há uns dias atrás, em muitas orações que eu estava fazendo aqui, uma delas eu dizia que a nossa bênção, a nossa fé, a nossa libertação, na verdade, ela começa no momento em que prestamos atenção na palavra. A sua bênção, a sua vitória, não vai vir após a oração. A sua bênção, a sua vitória, ela se completa no momento que você entende o que Deus está falando. Na oração, você só vai tomar posse da bênção. Mas agora é o momento que tudo acontece para você ser abençoado. No decorrer desses últimos dias, nesses últimos domingos, nós temos estado em uma série de mensagens que para mim tem sido muito frutífera. Se você não tem prestado atenção, você está perdendo a sua grande vitória. E essa mensagem, ela vem como título: as nossas ações, as nossas atitudes, elas determinam o nosso nível de intimidade que geralmente estamos tendo com Deus. E aí nós estamos desenvolvendo essa mensagem. E eu me lembro que nessa última reunião que nós tivemos, que foi domingo, uma das partes, do momento que eu estava ali ministrando sobre esta palavra, eu usei uma expressão mais ou menos assim, que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, e para tentar justificar o não orar, para tentar justificar o não lutar, para tentar justificar o não fazer alguma coisa, geralmente a pessoa vai dizer que ela está fragilizada emocionalmente, abalada psicologicamente, e ela vai usar termos, ela vai tentar justificar a sua suposta fraqueza. E aí eu me lembro que o Espírito Santo, me usando, disse o seguinte: quando estávamos com a saúde mental perfeita, quando estávamos equilibrados, quando nós estávamos bem, a gente não orava. Por que agora eu vou usar essa desculpa? Pastor, eu não tenho nem como orar, eu não tenho nem como falar com Deus, eu não tenho cabeça para fazer uma oração, justamente por esse problema que eu estou vivenciando agora. E aí eu lembro que o Espírito Santo nos ensinou algo. Se eu estou, qual é a palavra certa? Fragilizado, ou se eu estou completamente desestruturado emocionalmente, psicologicamente, então eu preciso extrair força de algum lugar. Fraco eu não posso ficar. Parecer, como diz a galinha de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Viver dizendo isso não vai fazer você mais forte. Por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... Então eu tenho que aprender a extrair força de algum lugar. E o nosso erro é que quando nós estamos desestabilizados, desequilibrados ou fragilizados, seja emocionalmente ou psicologicamente, a gente tenta se apoiar em alguém que transpareça ter uma fé mais forte do que a nossa. A gente tenta buscar ajuda muitas vezes no homem, a gente tenta buscar ajuda nas pessoas, a gente fica, como diz o ditado, atirando para tudo quanto é lado, para ver aonde a gente pode encontrar refúgio. Mas uma coisa é verdade: a fé, repita comigo, a fé, a força, a perseverança e a direção que eu preciso, vem da palavra de Deus. Meu irmão, entenda isso de uma vez por toda. A fé que você precisa, a força que você precisa, a perseverança que você precisa e a direção que você precisa, aquilo que eu falei, eu preciso extrair força de algum lugar, vem da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós somos, perdoe a franqueza, mas vou falar, mas na maioria das vezes nós somos muito preguiçosos espiritualmente. Nós queremos que as pessoas tragam tudo para a gente de mão beijada. Nós queremos que as pessoas facilitem o nosso caminho. Nós queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas. Meu irmão, aprenda de uma vez por toda. A Bíblia nunca disse que as coisas seriam fáceis. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele apenas nos disse que nada nos seria impossível. Então coloque isso no seu coração. Dificuldade? Teremos. Aflições? Teremos. Batalhas? Teremos. Lutas? Nós teremos que enfrentar.
principalmente quando a bênção está chegando na sua casa. A Bíblia diz através dos livros de Coríntios, que quando uma porta grande e eficaz, ela é nos aberta, com ela levantam-se muitos adversários. Aprenda isso. Eu tenho que extrair força de algum lugar, eu preciso me fortalecer de alguma maneira. E aí nós temos o exemplo dos profetas Elias, que nos dá essa direção maravilhosa. Vamos lá? No livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Vamos ver o que o Senhor Deus diz ali? Diz assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Gileade, irmão, para quem não sabe, era uma região naquela época que tinha como responsabilidade a maior extração de azeite, ou seja, era a região que proporcionava para todas as outras pessoas a unção que eles precisavam. Agora o pastor está pregando, olha para o pastor. Aquela região Gileade, ela proporcionava para as outras pessoas a unção que eles precisavam. Tudo que você e eu fizermos, se não estiver debaixo da unção de Deus, é perda de tempo. Tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, a oração que você for fazer, a atitude que você tomar, se não estiver banhada na unção que vem do alto, o fracasso é inevitável. Até porque a Bíblia fala que a unção de Deus é que tem o poder para despedaçar todo e qualquer tipo de jugo. Muitas vezes queremos lutar contra Satanás na carne. Muitas vezes queremos lutar contra os nossos problemas de modo natural. Muitas vezes queremos enfrentar o mundo espiritual de qualquer maneira, de qualquer jeito. Meu irmão, se até para servir a Deus eu não posso servir de qualquer maneira, por que quando eu vou travar uma batalha contra o inferno, eu vou de qualquer forma e de qualquer maneira? Sendo que ele até nos ensinou que quando você for lutar, você tem que se vestir da armadura de Deus. Elias só pôde ter o sucesso que ele teve, porque o que ele começou debaixo da unção de Deus. Quer que o seu filho mude? Então saia da carne. Quer que o seu marido seja transformado? Então não ande no natural, veja com os olhos espirituais. Chame à existência aquilo que não existe. Chame à existência as coisas como se já fossem. Ah, pastor, mas para ser franco, para ser sincera, eu já não consigo acreditar em uma mudança conforme eu espero. Então o problema não é mais o seu esposo, o problema é você. A incredulidade entrou no teu coração. A incredulidade entrou na tua alma. Acorda, desperta. Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando. E Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face, lê para mim, gente, perante cuja face estou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você quer ter autoridade nas suas palavras, se nem sempre você anda na presença de Deus tanto quanto deveria? Às vezes a pessoa passa a maior parte do dia, às vezes até no erro, até no pecado. Às vezes falando de um, falando de outro, murmurando de um, murmurando de outro, reclamando da vida, questionando a Deus, se revoltando contra tudo, se revoltando contra todos. Espera aí, além dele ter vindo debaixo da unção, ele não deixou que nada e ninguém tirasse ele da presença de Deus. Você já parou para analisar que é errado? O que é errado? Qualquer coisa fazer você perder a alegria. Qualquer coisa, irmão, tira o sorriso do seu rosto. Qualquer coisa faz com que você qualquer coisa faz com que o seu dia se torne o pior de todos. E aí você já começa a olhar para tudo e para todos de outra maneira. Vive o Senhor em cuja a face estou. Eu estou em plena presença de Deus. Para eu estar aqui, para eu fazer o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo na minha própria força, eu não estou fazendo na minha própria carne, eu não estou fazendo na minha coragem, mas eu estou debaixo da presença de Deus, em cuja face estou. E disse que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo o quê? Segundo o quê? A palavra de Deus, amém, pessoal? Amém não.
Não é a palavra de Deus, é segundo a palavra do homem de Deus. Isso é sério. O diabo vai lá, cria uma situação e espera que você fale horrores. E tem gente que está sempre caindo na mesma armadilha. Tem gente que às vezes se destampa a falar coisa errada, e que se alguém chegar e falar assim, para de falar, parece que é um incentivo, aí que ela fala mais ainda. Se você não, calma, não é desse jeito, aí que ela se irrita mais ainda. Não, fique tranquila, aí que fica mais revoltado. Parece que a palavra de bonança é como se fosse uma lata de querosene jogando no fogo. Na esperança do fogo apagar, o que acontece com o querosene? Aumenta mais, explode, e assim tem muito crente. Se tem, explode. Se não tem, explode. Se a coisa acontece rápido, explode. Se a coisa demora a acontecer, explode. Ué, nada está bom? Nada acontece conforme como você espera? Meu irmão, senão segundo a minha palavra. Quando isso aconteceu, Deus então pegou Elias, levou ele para o ribeiro de Querite. Durante o dia e a tarde o Senhor mandava um corvo que o alimentasse com carne, e ele bebia do ribeiro. Mas como ele havia profetizado, declarado que não haveria chuva e nem orvalho, naturalmente os ribeiros se secaram. Depois o Senhor o mandou novamente lá para a viúva de Sarepta, aonde além dele ter sido sustentado, ele acabou sendo uma bênção para aquela pessoa. E multiplicou o pão, o azeite, e multiplicou também a farinha da panela. E a Bíblia fala que só foi maravilhas. Passado um tempo, a Bíblia fala que veio o desafio dos profetas de Baal. E a Bíblia fala que então ele invocou a Deus, Deus mandou fogo como resposta, lambeu todo o holocausto, e os profetas que haviam desafiado a Deus foram mortos pelo profeta Elias. Com isso chegou aos ouvidos de uma mulher chamada Jezabel e causou-lhe um ódio. Irmão, todas as vezes que você tirar algo que Deus reprova da sua vida, vai causar um furor no inferno. Você tem que aprender a se preparar para um contra-ataque do mal. Todas as vezes que você estiver fazendo o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é agradável a Deus, Satanás não vai querer deixar passar à toa, não. De repente ele percebe que por anos você deixou a sua vida de qualquer maneira. Pastor, olha, não é que é qualquer maneira. Meu esposo bebia, fazia aquelas coisas que fazia. Eu não gostava, sabe, pastor? Eu desaprovava. Mas também aquilo não me incomodava como hoje me incomoda. Que eu entendo que é um espírito chamado Zé Pilintra que entra na vida da pessoa e entra dentro da casa da pessoa. Então antes para mim eu acho que era comum, normal, mas hoje não. Hoje eu sei que o que leva um homem a usar de bebida alcoólica chega a ponto de se embebedar ou não, é um demônio, é um espírito maligno. E por mais que você diga assim, pastor, eu bebi e não aconteceu nada comigo. Não, meu irmão, você foi apenas governado por ele. Alguns o diabo mantém normal, outros o diabo tem um propósito de destruir. Então cuidado. Porque às vezes aquele que ele poupa é aquele que ele vai usar para influenciar a outros. Então abra os seus olhos. Entenda isso de uma vez por toda. Todas as vezes que você quiser fazer a coisa certa, a coisa correta, a coisa justa, você vai sofrer um contra-ataque do mal. E você já deveria estar preparado para isso. E qual é o nosso erro? Nem sempre estamos preparados. Nós deixamos a desejar, ficamos naquela fiúza de que o Senhor é o meu guarda de Israel, Deus é quem está à minha frente, à minha direita, Deus é que me cerca como os muros de Jerusalém, e a gente não se prepara para a batalha, a gente não se prepara para esse contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu com Elias. No capítulo 19, olha só o versículo 1, diz assim, vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas, no caso de Baal. De que forma? A espada. Elimine o mal do seu pensamento usando a espada. O que é espada? A palavra de Deus. Pastor, eu tenho um pensamento negativo demais, pastor. Eu não consigo ter uma perspectiva boa da vida. Sabe, o meu pensamento é assim, eu oro a Deus pela minha família, eu oro a Deus pelo meu casamento, mas eu fico sempre na espreita do pior acontecer. Eu não sou aquela pessoa que entendo que o mal pode vir, mas se ele vier, eu já estou preparado para lutar contra ele.
Não, pastor, eu oro, eu falo com Deus, eu clamo e eu já saio da igreja naquela expectativa, naquele pressentimento de que alguma coisa ruim está acontecendo. Se alguém ligar para mim estando aqui na igreja, pastor, se o telefone vibrou no meu bolso, eu já não tenho mais paz. Aí eu tenho que sair, eu tenho que atender o telefone, e ainda que eu me certifique que não é nada, é um daqueles números horrorosos que fica ligando direto para nós. Acontece com você também? Mas não é que a gente está devendo não, né? Graças a Deus não, né? Aqui ele fica ligando toda hora, todo momento, número estranho, você atende e desliga. Ainda bem que agora já saiu uma nova lei que a gente pode até processar esse povo aí, sabia? E pedir indenização, tá? Eu estava vendo uma reportagem de um advogado que fala sobre isso. E aí, mesmo que eu me certifico, pastor, que não é absolutamente nada, mas aquilo já roubou a minha paz. Aquilo já tirou a minha quietude, aquilo já levou embora toda a minha alegria do coração. E aí eu não vejo a hora do culto terminar para eu chegar em casa e não para ver se está tudo bem, na fiusa de que alguma coisa horrível já aconteceu. Meu irmão, é a espada. É a espada que você vai usar para o mal bater em retirada. É a espada que você vai usar para acalmar o teu coração. Ele destruiu os profetas à espada. Destrua os maus pensamentos com a espada. Destrua os maus sentimentos com a espada. Destrua as ameaças de Satanás com a espada, que é a palavra de Deus. Mas não, a gente acha que ficando só nas nossas palavras está bom. Se as suas palavras não vierem acompanhadas da unção e da presença, são meramente palavras. Não muda a vida de ninguém. Não muda a minha, não muda a sua e não muda de quem na nossa casa realmente precisa. Não muda. E olha lá, vamos ler de novo. Volta, por favor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas Continua. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um. O que vendo ele, o profeta, se levantou e para escapar se foi. Para aqui, irmão. Volta, deixa parado ali. E para escapar com vida. Suas orações nunca serão acatadas pelos céus, se a mudança que você espera dentro da sua casa não seja para glorificar e para salvar os seus, se for para simplesmente trazer uma realização pessoal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus deleites e nos seus prazeres. Por que você quer essa mudança? Ah, pastor, porque eu quero ser feliz. Por que você quer que Deus faça essa transformação? Porque eu já não aguento mais sofrer. Por que você quer que Deus transforme a mente dele? Pastor, porque eu não quero ver o meu filho se emanar para o lado errado e me trazer dor de cabeça. Todo o centro é eu. Eu quero, eu preciso, eu necessito, é só em cima do seu eu. Espera aí. E a glória de Deus? Não, pastor, eu estou lutando aqui porque eu sei que o dia que o meu marido for salvo, ele vai me fazer feliz. Pastor, eu sei que o dia que os meus filhos forem salvos, eles nunca me trarão dor de cabeça. Pastor, eu sei que o dia que a minha casa estiver salva, nós não teremos dor de cabeça que vai perdurar por muito tempo. Eu terei com quem unir a minha fé, eu terei com quem lutar. Agora, se toda a sua oração, se tudo que você faz é simplesmente para que de alguma forma seja acalentar ou agraciar o seu próprio ego, essas orações nunca serão acatadas pelo céu, nunca serão ouvidas. A Bíblia fala que para escapar com vida, lembre-se, aquele que guardar a própria vida vai perder, mas aquele que perder por amor a ele, vai achar, vai ganhar. Coloque isso no seu coração. Pastor, eu quero é Cristo reinando na minha casa. Eu não quero que nenhum quarto da minha casa, nenhum cômodo do meu lar, nem um centímetro do terreno da minha casa esteja disponível ao inferno. Eu quero que toda a minha casa seja consagrada a Deus. Não somente a minha casa, mas tudo quanto tem nas minhas mãos. Coloque isso na sua alma. Assente isso no seu coração.
Ele já começou errado pensando no seu próprio interesse e para escapar com vida. Mas que medo é esse que ele estava tendo de Jezabel? Que medo é esse, sendo que ele foi diante do rei, que é o rei principal, Acabe, ele que enfrentou tanta coisa, fez tantas maravilhas, agora por causa de uma ameaça. E ainda que você fica chateado ou não, mas eu vou falar, posso falar? Posso falar? Uma ameaça, e ainda vindo de uma mulher. Está se controlando, né? Está demonstrando que tem domínio próprio, né? Tem irmã que já passou a mão até no músculo agora. Eita Jesus. Mas agora pensando para o outro lado, essa mulher deve ser muito encapetada para ele fugir dela assim, não é? Fala para você, para sua irmã, se é da luz é das trevas. Porque, irmão, para Elias enfrentar o rei Acabe e depois fugir de Jezabel, misericórdia, essa mulher devia ter o inferno todo com ela. Mas a Bíblia fala que não foi esse. Ele tirou a força, ele deixou de buscar a força naquilo que ele tinha, que era uma palavra de Deus, que era uma palavra revelada. E para escapar com vida, a Bíblia fala que ele fugiu. Se foi, olha para onde? E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, continua. E se foi ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, preste atenção, e pediu em seu último ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e o quê? Come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija. E o que ele fez? E também o quê? E depois fez o quê? Tornou a deitar-se. E volta, continua. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e o quê? Porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quantos dias? E quantas noites? Até Horebe, o monte de Deus. Irmão, entenda uma coisa. Por que eu preciso extrair da palavra de Deus a força que eu preciso? Porque nem sempre aquilo que eu quero, aquilo que é alvo das minhas orações, vai acontecer em um curto espaço de tempo. Eu não sei o tempo. Então por isso que enquanto eu oro, enquanto eu espero, enquanto eu luto, eu tenho que me fortalecer com a força da bebida e da comida, que é a palavra de Deus. Ela vai trazer a fé que eu preciso, ela vai dar a força que você necessita, e o que nos interessa agora, e vai dar a você a perseverança. Quando você se nutre, quando você se alimenta apenas daquilo que está diante dos seus olhos, vai lhe roubar toda a esperança. Porque na maioria das vezes o diabo tenta nos mostrar dizendo da seguinte forma: está vendo? É em vão você estar indo à igreja, está vendo? O que adianta você estar orando, buscando, fazendo campanha e propósito? Ficou pior. Você viu lá? Olha lá o que fulano falou. Olha lá, você mesmo presenciou, viu? Quando você chegou em casa a coisa estava como? De uma maneira que você nem sequer imaginava um dia. Se eu me nutrir, se eu me alimentar, e se eu tentar matar a sede do meu coração com aquilo que está diante dos meus olhos, eu vou perecer. Por isso que a Bíblia fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Eu tenho que trazer à minha memória, eu tenho que me nutrir, eu tenho que me reabastecer, eu tenho que me fortalecer com a força que vem da palavra de Deus. Por isso que o anjo chegou a mandado de Deus e falou: levanta, come e bebe. Por que você tem que comer e você tem que beber? Porque aonde eu quero que você chegue, Deus falando, aonde eu quero que você chegue é muito longe, é muito distante.
e com pouca comida você vai desfalecer. Isso me faz lembrar de Jesus, quando estava se preparando para sair de uma determinada região, e aí então ele estava prestes a despedir a multidão. E a Bíblia fala que naquela hora ele falou não, virou para os discípulos e disse o seguinte: dai à multidão de comer. E os discípulos disseram o seguinte: Senhor, mas não tem aonde comprar tantos pães e peixes assim, não tem aonde extrair tanto alimento que vai saciar a fome dessa multidão. Jesus disse: não, eu quero que vocês os alimentem, porque é muito comprido e eles vão desfalecer, porque já estão o dia inteiro comigo sem comer nada, e eu não quero que eles se desfaleçam. Isso que acontece quando a gente não se nutre da palavra de Deus, irmão. A gente para na metade do caminho. Quanta gente começou na garra, começou na coragem, começou na intrepidez. Não, pastor, eu vou vencer essa, eu não quero saber, em nome de Jesus. Eu já disse que eu não vou entregar meu casamento para Satanás. Eu já disse que o meu filho não vai ser entregue a esse espírito de drogas. Eu já disse que a prostituição não vai dominar minha família. Eu já disse. Isso foi lá no começo, ó, lá atrás. Na metade do caminho desfaleceu. Sabe uma coisa, pastor? Cada um planta, colhe o que quer. Eu não vou mais perder tempo com isso não. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou servir a Deus. Bom, a Bíblia fala que o obreiro aprovado é aquele que olha para trás e não tem do que se envergonhar. Se você desistir do que Deus colocou nas suas mãos, será que não vai ser uma vergonha para você e para mim? Se eu desistir de pelo menos levar salvação para essas pessoas, será que ao olhar para trás eu não vou estar me envergonhando? Poxa Deus, eu tinha o que essas pessoas precisavam, mas eu preferi guardar somente para mim. Levanta, come, bebe, porque é cumprido o teu caminho. E a Bíblia fala que então ele comeu, bebeu, e com a força desta comida, ele caminhou mais 40 dias e 40 e chegou até onde Deus queria. Meu irmão, é da palavra de Deus que você vai extrair a fé, é da palavra de Deus que você vai extrair a força, é da palavra de Deus que você vai ter aquele espírito de perseverança. Ah, pastor, mas já se fazem tantos dias. Pois é, a Bíblia fala que um dia é semelhante a quantos anos diante de Deus? 1000. E 1000 dias é semelhante a quanto? E 1000 anos é semelhante a quantos dias? Um só. Sabe por que muitas vezes a sua oração não fez efeito? Porque você se prende ao tempo e não ao resultado que Deus pode fazer. Você se prende ao tempo. Não, mas não está acontecendo, pastor. Não está acontecendo. E aí acontece como você faz ferver o leite. Lembra a experiência? Você fica ali olhando e parece que você fica meia hora e o bicho não ferve. Você virou o olho. Agora confessa, dá raiva ou não dá? Dá raiva ou não dá? Você fica ali olhando e não ferve. Quando você olha para o lado, arrepia até aqui, não arrepia? De revolta. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode? É desse jeito. É assim que Satanás rouba a sua bênção. Porque ao invés de você continuar olhando para a palavra, você olha para as circunstâncias. Foi do pão e da bebida que trouxe força para Elias prosseguir. É do pão e da bebida que trouxe forças para Elias prosseguir e perseverar. Olhe para a palavra e você vai vencer. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.